Nessa palavra que eu e você já conhecemos, é Lucas 18, é relativa a esse final de semana. Eu vou orar por aqueles que têm perseverado, que têm esperado, sabe? Tem uma palavra lá em Provérbios, meu filho, eu queria dar uma passadinha rápida lá. Provérbios capítulo 13, versículo 12, que diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Desejo cumprido, ou seja, o que é desejo cumprido? Por exemplo, a mãe que tem um filho na criminalidade, na prostituição, nas drogas, o que ela deseja? Ver o filho liberto, restaurado, o filho que está preso, um parente que está doente, está desenganado, quer vê-lo curado. É um desejo que ultimamente muita gente tem tido, devido à situação econômica, não só do país, mas do mundo. As dificuldades que as pessoas têm enfrentado é pagar as dívidas, viver o nome limpo. Então, o desejo cumprido, qual é o seu desejo? Né? É a árvore de vida. O que despreza a palavra, ela se apenhora. Se apenhorar é ficar devedor. Então não despreza a palavra, não, pelo contrário, preste atenção agora, seja você evangélico, católico, de qualquer denominação, preste atenção nessa palavra. Lucas 18, diz assim, a parábola do juiz iníquo. Eu já ouvi isso, apóstolo, eu já ouvi também muitas vezes, já li. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Põe no dever, isto. Dever. Dever. Minha mãe me dava obrigações, deveres, e minha professora, quando era menino, e antigamente era diferente na escola, né? A gente apanhava na escola, hoje é diferente. Hoje se a professora repreender, já dá processo. Mas já apanhava mesmo na escola, sabia? Antigamente o couro comia. A professora ainda falava, eu sou sua segunda mãe, toma lapada, chegar em casa para ela de novo. E o dever de casa você fez? Você fala, não deu tempo, professor, estava jogando bola, né? Ou pescando, bem pequeno, né? Então, quando Jesus disse que eu e você temos o dever de orar, é a obrigação. A necessidade. A necessidade. Nós necessitamos, você necessita de beber água, de comer, de dormir. Que a oração, ela entra nessas necessidades básicas. Eu e você temos o dever, não é só de orar, não. É de orar sempre. E esse nunca esmorecer. Esmorecer é fraquejar, é desistir, fracassar, desanimar, se abater. Então, basicamente, para vencermos uma adversidade, nós temos a obrigação de orar sempre, não desistindo dos nossos objetivos. E aí ele dá um exemplo, né? Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Uma pessoa, sabe o que motiva uma pessoa a ajudar alguém? Ou atender o pedido de alguém? Ou a se preocupar com o próximo? São essas duas coisas básicas aí. O amor que temos e respeito para com os homens e o temor a Deus, o amor a Deus. Basicamente é isso, um ser humano que teme a Deus, ou que ama a Deus, e que gosta de gente, ele está sempre motivado a ajudar, a atender. Mas se uma pessoa não gosta de gente, como esse juiz não gostava, ele não respeitava homem algum, mostra lá que ele não respeitava homem algum, olha lá. Nem respeitava homem algum, nenhum. Ele não gostava de gente.
e não temia Deus. Quer dizer, isso é uma parábola. Jesus, ele eleva o grau de dificuldade da situação. Porque na vida nós temos situações que são relativamente fáceis e temos outras que são difíceis e outras que são, humanamente falando, impossíveis. E esta situação era exatamente a última, impossível. Impossível por quê? Porque uma mulher viúva, até hoje a sociedade, ainda de um modo geral, coloca a mulher num plano secundário. E na época mais ainda, a sociedade era muito mais machista que hoje, tá? Ignorante. E sem falar que se tratava de uma viúva, que normalmente nem era contada. Tanto é que Deus na Bíblia recomenda a atenção, a preocupação com as viúvas. Tá? A coisa é tão séria que tem uma palavra lá em Tiago que diz que se alguém julga ser religioso, deve atender os órfãos, os necessitados e as viúvas. Olha lá. Que essa é a religião que agrada a Deus. Então, tão desprezada que era. Então, o grau de dificuldade dessa situação, desse problema aí, essa mulher, ela estava condenada à derrota, ao fracasso. Ao fracasso. E Jesus começa falando que a parábola, ela é exatamente para ensinar o homem a orar. Orar sempre. E nunca desistir, que quer dizer esmorecer. Né? Por mais elevado que esteja o grau de dificuldade da situação, porque se a coisa é relativamente fácil, eu vou resolver. Se é difícil, eu vou tentar. Se é impossível, só Deus. Então, quando Jesus dá um exemplo desses, ele já se coloca como responsável para resolver as causas impossíveis da minha vida. Eu não sei se você já entendeu isso, você já leu e ouviu tantas vezes isso. Quando Jesus conta com a própria boca dele, uma parábola dessas, quando ele dá um ensinamento desses, ele está dizendo assim: Valdemiro, pode ser o impossível da sua vida se você não esmorecer, se você não deixar de orar, no meu tempo, na hora certa, eu vou resolver o seu problema, a sua situação. Eu vou trabalhar, eu vou agir, eu vou aparecer na sua vida. E tem sido assim ao longo desses mais de 36 anos. Eu já tive casos que eu pude contribuir, eram relativamente fáceis. Eu já tive casos difíceis e casos impossíveis. E ainda os tenho. Eu sei que só estaremos livres desses casos quando não estivermos mais na terra, e sim no reino de Deus. Do contrário, aqui na terra, eventualmente eu e você vamos nos deparar com situações que vai dar vontade de desistir, vai dar vontade de parar. Né? Sabe? Por isso o não esmorecer. Por isso essa palavra, essa frase é. Porque o não esmorecer significa exatamente não desistir. Porque o que não falta é motivo aparente para desistirmos. O que não falta é razão para a gente desistir. O médico diz, não tem jeito, ninguém se curou disso ainda. Ou seja, desiste. E financeiramente falando.
Talvez você esteja com uma certa idade e a sua vida foi de decepções, frustrações, dificuldade, aperto. Sempre no limite. O diabo sugere, não é agora que você vai conseguir prosperar. Eu me lembro do Abraão, né, quando Deus falou, Abraão, eu vou te dar muita prosperidade. Ele falou, mas o que adianta tudo isso se eu continuo sem filho? O que ele quis dizer com isso? Porque era o maior sonho da vida dele. E ele já estava na velhice. Agora é interessante, ele já estava com 100 anos, e a mulher dele com 90 anos, e ainda por cima era estéril. Deus gosta quando um ser humano, seja ele católico, evangélico, não religioso, não interessa. Deus gosta quando um homem, quando um ser humano, quando uma mulher, uma pessoa, ela conta com algo que humanamente falando é impossível, é difícil demais de se resolver. Quando ela conta e entrega nas mãos de Deus, ele já carimba. Porque como para ele tudo é fácil, ele tem prazer em agir em situações extremamente adversas, impossíveis. E é difícil, né? Fala a verdade. É porque o que não falta é motivo para desistir. Afinal, você olha a volta e não vê saída. Olha para frente não vê, para trás não dá para voltar, não dá para voltar. E a parábola, ela me diz o seguinte, que Jesus quer fazer. Olha lá, foi ele que falou, não foi um discípulo. Ele quer agir. Isso aí não foi o Valdemiro, não. Isso aqui não são palavras do livro do Valdemiro, não. Isso é Deus, isso é Jesus falando. Ó. A mulher era viúva, quer dizer, totalmente desamparada. E ela dizia para o juiz, julga a minha causa. O juiz não temia Deus. Mostra lá que ele não temia Deus. Agora, por que essa observação? Bastava o Senhor dizer, ó, uma mulher tinha um desejo que fosse julgada a causa dela. Ela bateu na casa do juiz até ele julgar. Mas aí ele fez essa observação que ela não temia, que ele não temia Deus. Porque quem não teme a Deus não tem responsabilidade. Não. E quem não respeita as pessoas, homem algum, não está nem aí para nada. Quem não respeita homem algum, nem a própria vida respeita. Sabia disso? Nem a própria vida. Então Jesus elevou o grau de dificuldade para falar para você, mamãe, papai, filhinho, irmãozinho, não importa. O Senhor, que a sua situação, o seu problema, só precisa disso aí, que você não pare de orar, que você não esmoreça, ou seja, não desista. Não importa o que, pode ser o grau de dificuldade, aliás, pior do que isso aí. O único que podia atender essa mulher era aquele homem que não temia Deus nem respeitava homem algum. E ela vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Até porque ele não temia Deus, não respeitava homem algum. Imagina alguém comentar, aquela viúva foi lá e convenceu aquele juiz não é durão? Mas depois de algum tempo, olha lá, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum, repetiu, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Quer dizer, o sujeito não temia a Deus, ele não tinha nenhum motivo aparente para atender o pedido daquela mulher.
nenhuma razão. Pelo contrário, seria até vergonhoso para ele. Mas ele não resistiu à perseverança dela. O que Deus sugere com isso? Que a minha oração será respondida, a sua oração será respondida. O seu pedido será atendido. Ele sugere que no tempo dele, todos nós vamos obter resposta. É claro, se não desistirmos. Porque por algum tempo ele não a quis atender. Aí fala por algum tempo. Sugere que não foi na primeira, nem na segunda, né? Talvez não foi na terceira. Mas ela tinha um propósito no coração. Isso é típico dos perseverantes. As pessoas perseverantes, as pessoas que vivem pela fé, as pessoas que confiam em Deus, elas, às vezes por algum tempo, enfrentam a dificuldade e aparentemente estão lutando em vão. Eu duvido que alguém nunca disse para você: peraí, você já busca há tanto tempo, você já ora, você jejua, larga de mão o seu filho, larga o seu filho de lado, larga o seu marido para lá, larga a sua mulher para lá. Talvez você esteja pensando assim: os parentes viu, eu estou sofrendo muito, seria melhor que ele morresse. Olha, essa palavra, ela sai da boca de Deus. E quando Jesus, ele elevou o grau de dificuldade da situação, porque isso aí é claro, evidente que aquela mulher não podia ser atendida. Tinha muitas coisas ali que agravavam a situação dela. O fato do sujeito não temer a Deus, que ele não tinha compromisso com Deus. Senão, do contrário, eu poderia, eu vou atender para quem sabe, né? Deus não me abençoa, não se agrada do meu ato, não é verdade? Mas não temia a Deus. Como eu gosto de gente, eu vou fazer por ela também, não. Eu estou falando com pessoas que aparentemente não têm motivo para serem abençoadas. Aparentemente, porque já tentaram e a coisa se elevou, o grau de dificuldade, né? Mas eu dou, além disso aí, a perseverança, eu te dou um motivo extraordinariamente grande. Porque Jesus, ele fala assim: atendei ou atentai no que disse esse juiz iníquo. Considerai, né, o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Aí ele lembra da perseverança que ele recomendou na introdução da mensagem. Que a ele clamam dia e noite, fosse a expressão, né? Dia e noite, sempre. Embora pareça demorado em defendê-los, esse demorado em defendê-los, Jesus está dizendo para você que o diabo não pode te condenar ou desanimar ou fazer você esmorecer ou desistir, porque está parecendo demorado. Como Jesus sabe das artimanhas, dos planos satânicos, dos projetos diabólicos contra as pessoas, ele já vai logo adiantando, embora pareça demorado, aí você diz em casa agora, ou no hospital, ou aí no presídio, em algum lugar, realmente está demorando muito a posse na minha vida. Só parece. Embora pareça demorado em defendê-los. Agora, esse não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Aí você talvez diga, mas eu sou um escolhido dele? Sim. Sim. Ele falou uma vez assim para os discípulos,
não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. E tem uma outra também muito importante, que eu observo sempre na Bíblia, e sempre que estou com a Bíblia, eu dou uma olhadinha lá, só para me abençoar mesmo. E entender que Deus, Ele gosta de mim não é porque eu produzo alguma coisa, Ele não está interessado na minha produção, ou na minha produtividade. Não, eu não faço nada, eu não ofereço nada que Ele não já tenha. Pelo contrário, qualquer coisa que eu possa oferecer a Ele é um privilégio já na minha vida. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele mostra que os escolhidos dele são diferentes dos nossos. Quando tem uma festa na sua casa, seja de aniversário, de casamento, sei lá, qualquer outra ocasião, você convida quem? Os amigos, não é isso? Mesmo assim, se o amigo tiver muito mal, se o amigo tiver perigo, tiver uma situação difícil, e se você ouviu falar que esse amigo está pedindo dinheiro emprestado para todo mundo, você nem manda convite para ele. Alguém comenta com você, sabe aquele amigo seu? Ele não pode me ver que já vem pedindo dinheiro emprestado, e você já estava com um convite para mandar para ele, para ir no seu aniversário. Você fala, nem vou mandar. O mundo é assim. Não necessariamente, mas acontece muito isso. Normalmente, eu e você queremos pessoas do nosso lado que estejam bem, que sejam otimistas, né? Enfim, para cima, alto astral, pessoa muito que reclama muito, que murmura, a gente não gosta de estar perto. E Jesus, ele diz assim, olha os escolhidos, os convidados dele, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados. Olha a casa de Jesus, os convidados para a festa dele. Eu imagino uma festa cheia de gente cansada e sobrecarregada. Que coisa. Uma festa. Você já foi numa festa com um monte de gente cansada e sobrecarregada? Acho que nunca foi, não, porque um ou outro pode estar assim, mesmo assim, porque quem convida não sabe, não. Se souber, ele deixa para lá mesmo. Não vou chamar fulano, não. Fulano está muito preocupado, entendeu? Morreu um parente. Fulano está devendo muito. A desculpa é essa, né? Fulano está queixando muito de dor no corpo. Vou chegar aqui e vai ficar, né? Mas Jesus, ele prefere fazer a festa com cansados e sobrecarregados. Porque a festa dele é diferente. A festa dele já é para melhorar o astral, a autoestima, a confiança, a qualidade de vida, entendeu? Também é o único, né? Eu não tenho conhecimento de algum outro ser que convida para a festa dele os cansados e os sobrecarregados. Não. Tem não. Eu, quando era mais novo, eu ficava observando lá na roça, quando ia casar alguém, às vezes bem próximo lá de casa. Meu pai e minha mãe eram extremamente pobres, bem miseráveis mesmo. Tinha dia que a gente só tinha mingau para comer, mingau de fubá. Mingau de fubá com sal. Ou angu sem sal. Aí às vezes eu perguntava, né? Eu me lembro quando eu já estava
conhecendo, desconfiando das coisas, eu falei, pai, o fulano ali ele vai casar, né? Sábado, né? Ah, vai, meu filho. Ele não tem que ter padrinho, testemunho? Tem. Ele não convidou o senhor, não? Ele está sempre tomando bênção para o senhor, passando por perto aqui, sempre visitando, dando um abraço. Ah, não, meu filho. Geralmente convida quem pode dar um presente, né? Um negócio. Acho que meu pai tinha vontade de ser padrinho de casamento de alguém, mas não chamava, porque o máximo que podia oferecer era uma galinha, entendeu? Para a festa. E a gente nem era convidado não para casamento não. Ou no máximo passava lá o pai do noivo. Ô, seu Tatão, vai ter um negocinho lá, se você quiser dar uma passada por lá, nem é muito não, entendeu? Mas o dono da fazenda, rapaz, tinha uma mesinha só para ele no cantinho, um negócio. Às vezes só tinha uma mesa na casa separada para o dono da fazenda. Então Jesus, ele é diferente de todo mundo, diferente do Valdemiro, da Francileia. Quando ele fala do dever de orar sempre e nunca esmorecer, na parábola, é que geralmente quem tem a necessidade de orar são esses, os cansados e sobrecarregados. E esse nunca esmorecer, não desistir não, porque ele vai dar descanso para você. Ah, vai. Ele vai dar descanso. E ele vai tirar essa sobrecarga. Ou seja, esse mal que você não está podendo suportar, carregar, certamente ele vai tirar de você. Porque ele é o único capaz de fazer isso. E o único disposto a fazê-lo. Então, eu queria que você tomasse posição nisso aí, tomasse uma atitude. O juiz falou, eu não temo a Deus e nem respeito ao meu. Resumindo, ou traduzindo, eu não tenho a mínima vontade de ajudar essa mulher a resolver o problema dela. E nem obrigação. Deus também não tem, né? Obrigação. Só que se você for comparar, né? Olha a justiça de Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Mas quem garante que eu sou um escolhido de Deus? Eu garanto. Mas como assim? Oi, você está fazendo o que ouvindo aí? Você acha que eu estou comentando o quê? Sobre a partida de futebol de logo mais? Você me viu falando de lá na favela tal, na comunidade tal, no bairro tal, teve um tiroteio, uma troca de tiro, bala, não sei quantos baleados. Morreu fulano, não sei onde. Você está vendo falar isso aí? Não. Isso aí é nos telejornais, noticiários do dia a dia aí. Eles existem para isso. Agora, esse programa, ele existe exatamente para expressar, revelar o querer de Deus, a vontade de Deus para com você. Você me viu comentando sobre o quê? Voleibol, basquete? Não. Isso aqui não é palavra de Valdemiro. Não, Valdemiro não sabe o que dizer. Jesus está falando para você e para mim que se não desistirmos, ele é muito diferente desse juiz que cedeu à perseverança, à insistência, à pressão daquela mulher, daquela viúva. O juiz. Mas ele não, ele tem prazer, porque o juiz não era nada daquela mulher, nem conhecido. Mas Jesus, ele é tudo que nós temos. E ele já provou isso quando sacrificou a vida por nós. Aliás, esse não fará Deus justiça aos seus escolhidos,
Em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, se eu não me engano, diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se tinha alguém que ele podia poupar ou negar, era o filho, né? Aí eu e você não teríamos acesso a esta graça, não. E nem a paz, né? Muito menos a paz que tanto buscamos e necessitamos e desejamos para o mundo, porque não tem outra matéria-prima, né? Há determinadas coisas, determinados produtos que têm matérias-primas específicas. Não adianta você falar, vou construir esse tecido a partir disso aqui, dessa matéria-prima. Não. Mas não pode. Por exemplo, você não pode fazer uma roupa de seda a partir de celulose. Não. A partir da celulose você faz o papel. Você tira a celulose da madeira ou do bambu, tá? De algumas vegetações, e faz o papel. Seda você não faz. Então, paz não se constrói com dinheiro, nem com amizade, tá? E nem com isso que eu e você vemos aí, no mundo inteiro, desavenças, né? Países passando por cima de outros. Não. Às vezes o chefe de Estado fala, vou conquistar a paz do meu país, eu vou matar aqueles lá. Não adianta. Paz, na verdade, ela nem é construída, não, ela já existe. Ela é conquistada a partir de Cristo, porque ela já foi construída através do sangue dele, como foi mostrado. Olha lá, o sangue da cruz, da sua cruz. Então, eu e você temos saída, mas é só em Cristo, só em Deus, mais ninguém. Domingo às 6 da manhã eu espero você. E em todas as igrejas mundial do poder de Deus, no mundo, no Brasil e no mundo. Inclusive o peixinho você pode pegar em uma de nossas igrejas, tá? E honrar aí com uma oferta simbólica dos 153, tá bom? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus. Liga para nós aqui. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pela infinita misericórdia, Pai, pedimos o perdão, a compaixão, o amor do Senhor. E oramos para que sejam restaurados os que acreditam nesta oração, Pai. Homens e mulheres, crianças, jovens, pessoas que se encontram em dificuldades, talvez no limite, aflitas, preocupadas. Toca na vida delas para restaurá-las, para transformá-las. Meu Deus, abra as portas, abra as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas. Abençoa os dizimistas, os patrocinadores, os que sustentam essa obra. Independentemente da religião, Pai, abençoa católicos, muçulmanos, os não religiosos, os evangélicos. Abençoa os homens, coloca a tua paz no coração deles, o teu amor, a compreensão. Oh, Pai, põe a sua mão poderosa, aquele manto banhado no sangue precioso do teu Filho, que ele possa cobrir a humanidade e abençoá-la, Senhor, removendo o ódio, a inveja, a corrupção, toda imundícia, Senhor, toda carência. Abençoa, Pai. Consagra esta água, quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada.
Graças a Deus. Deus tem feito maravilhas e fará na sua vida.